Olá, alunos, como estão todos? Tudo bem? Neste vídeo eu estou apresentando para vocês um resgate de assunto que tivemos em aulas anteriores relacionado à convenção de sinais para as grandezas vetoriais, já que não teria tanta aplicabilidade para as grandezas escalares. Lembrando que as grandezas vetoriais são aquelas que possuem a questão da orientação do sentido e não somente a intensidade, o módulo. Aqui temos um exemplo de uma caixa que possui uma massa de 3 kg depositada sobre o chão. Então, pelas leis de Newton, nós temos o peso que é exercido devido à gravidade da Terra atuando sobre a caixa na forma de uma força que, como a massa é 3 kg e a gravidade da Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado, nós teremos um valor de 29,43 newtons. E por que o valor negativo? Conforme havíamos conversado anteriormente, a notação de sinais na física para as grandezas vetoriais é, em geral, valores para cima e para a direita positivos, e para baixo e para a esquerda negativos. Desta forma, como nós temos o valor do peso para baixo, então adotamos o sinal de menos 29,43 newtons. Mas como nós temos aqui uma situação de equilíbrio estático, ou seja, a caixa se encontra parada, como observou Newton em uma de suas leis, a toda a ação corresponde a uma reação. Então nós temos uma força de baixo para cima, que é a reação da caixa, que vai ter o mesmo módulo, o mesmo valor, a mesma intensidade, porém em sentido contrário. No caso aqui positivo, de mais 29,43 newtons. Então, se é para cima, então valor positivo. E essas duas forças, tanto a peso da caixa quanto a de reação do chão, são representadas pelo ente matemático que chamamos de vetor. Então, o vetor ele tem módulo ou intensidade e direção, que no caso aqui é a direção vertical, e sentido, peso para baixo, reação para cima. Aqui ao lado eu coloquei no plano cartesiano xy, que possui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, mais dois exemplos de orientação e de sinal. Então, no caso, eu coloquei aqui uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita, portanto, valor positivo. E coloquei um deslocamento de menos 3 metros, como está aqui para baixo no eixo, ele possui o valor negativo. Então, também representados por vetores, já que possuem orientação, sentido e direção. Tudo bem? Então, é muito importante considerarmos o sinal nas grandezas vetoriais para indicar qual é a direção e sentido em que elas se encontram. E aqui nós temos uma interpretação relacionada
a grandeza física chamada torque ou momento torsor. Como um exemplo prático do nosso dia a dia, nós temos uma chave de boca em que aplicamos uma força na extremidade e essa força é aplicada a uma certa distância do ponto de giro, que é o centro da cabeça do parafuso que estamos querendo aplicar o torque. No nosso cotidiano nós temos vários outros exemplos, como a maçaneta de uma porta e o movimento de abrir e fechar uma porta. E sempre que tivermos então uma força provocando um giro e essa força aplicada a uma certa distância do ponto de giro, isso será uma grandeza física chamada torque ou momento torsor, que numericamente pode ser calculado multiplicando o valor da força pela distância que essa força está aplicada do ponto de giro. Nesse exemplo, a força é de 3 newtons e a distância de 2 metros. Mas por que o resultado está dando um valor negativo de menos 6 newton vezes metro? Porque assim como os vetores de força, velocidade, aceleração, que têm uma orientação linear, o torque ele possui um sentido, uma interpretação circular. Porque como ele provoca ou potencialmente procura provocar giro, quando o torque ele busca causar um movimento no sentido horário, em geral, as literaturas, os autores, adotam um sentido negativo. E quando ele busca potencialmente provocar um sentido anti-horário, ele tem um valor positivo. Então, esses são os sinais comumente utilizados para a grandeza física chamada torque ou momento torsor. Negativo para o sentido horário e positivo para o sentido anti-horário. Neste exemplo que temos aqui, se observarmos, o sentido seria, considerando o ponto de giro nesta cruz, seria horário, portanto, resultado negativo. Então, são esses os principais pontos que precisamos ter atenção na hora de utilizar grandezas vetoriais no que se refere aos sinais colocados nas equações e nos cálculos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.